This call is now being recorded. Ai. Então, boa noite, meninos e meninas, não é? Moças e rapazes. Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura geológica do Brasil, certo? E aí nós vamos agora ter a oportunidade de visualizar como que estão postas essas formações geológicas no território brasileiro. E aí, para a gente iniciar, primeiro nós temos que ter uma ideia de que essas estruturas geológicas, elas passam de 4,5 bilhões de anos, né? São evidências que vêm desde o início da idade da Terra, que estão se relacionando com as rochas que formam essa crosta. Então, essa relação construída ao longo dos tempos originou a estrutura existente hoje, que elas vêm da era pré-cambriana, certo? Essas formações cristalinas, que é a brasileira, certo? Vamos encontrar as áreas mais antigas, que são as conhecidas no Brasil, são as áreas de terrenos cristalinos. Na verdade, a gente chama de formações rochosas provenientes do magma, que são as rochas cristalinas, conhecidas como rocha magmática, rocha ígnea, certo? E essas rochas, elas são as mais antigas da Terra, certo? Então, aí elas vão se desgastando e passando por vários períodos, onde nós vamos observar uma atividade muito grande na transformação da superfície terrestre, já em momento com envolvimento já com a floresta e com as chuvas, e aí vem o desgaste e vai originar aí também, com o final mais para frente, como diz, 500 e poucos milhões de anos, já vai originar o carvão mineral, né? Devido ao soterramento das florestas. E aí, 250 milhões de anos a gente vai ver que vai continuar o processo erosivo, e esse processo erosivo, que é a erosão com desgaste, com vento, temperatura, tempo, tal, esse desgaste permanente, ele vai vai originar novas jazidas de novas, né, novos materiais, não é? E esse desgaste de vai e vem, que nesse período aí da Mesozoica, mais ou menos 250 a 280 milhões de anos atrás, houve um processo de transgressão marinha, onde teve o soterramento de árvores, de animais vivos, e aí esse processo deu origem aos petróleos, né? As jazidas de petróleo. E já mais para frente, a era cenozoica, vai originar já com as atividades orogenéticas. A atividade orogenética é a erupção de vulcões, vamos dizer assim, os terremotos, o ajeitamento da Terra na sua estrutura. E esse ajeitamento vai se dando com o tempo, umas áreas vão se rebaixando, outras vão se só erguindo, né? E vai surgindo aí os dobramentos modernos, que é o chamado as grandes cadeias de montanha que tem na Terra, tá certo? Então, nós vamos encontrar essas eras, né, determinadas, e essas eras, as eras, período de épocas da idade da Terra, elas vão, ao longo do tempo, se desenhando num formato de muito antigo para mais recente, certo? Até a gente chegar na estrutura hoje geológica conhecida no Brasil, que é a estrutura que corresponde às rochas, né, que a qual elas representam hoje na forma de relevo brasileira, onde nós vamos encontrar os escudos cristalinos, que é as áreas mais antigas, né, que a gente chama de áreas cratônicas, que é aquelas regiões que têm formadas das rochas magmáticas, de grande cadeia de montanha, certo? Os dobramentos modernos, os dobramentos são áreas onde encontra algumas serras, algumas regiões mais altas, né, que foi provocado justamente pelos movimentos da Terra, certo? Na sua organização, e as bacias sedimentares, que são
a predominância no território brasileiro devido a ser a área muito desgastada, muito antiga. Como o Brasil é uma área muito antiga da terra, do terreno da terra, esse terreno muito antigo foi desgastando e foi formando os terrenos sedimentares. Esses terrenos sedimentares eles vão se localizar mais, é claro, nas margens dos rios, né? E nas áreas litorâneas, e de lá eles vão subindo, né? Vão se ajeitando em várias áreas sedimentares, né? Que são várias bacias que tem no Brasil. Então, essas estruturas são caracterizadas pelo tipo de rochas predominante, pelo seu processo de formação e pelo tempo geológico em que surgiram, certo? Então, os escudos cristalinos, está aí você vendo aí uma área de escudo cristalino, a área de rochas cristalinas e metamórficas antigas, certo? Mais atingido pelos processos erosivos. Então, o desgaste que ocorreu ao longo dos anos dá essa formação desgastada dessas regiões. Então, essas áreas, elas abrigam as reservas de minerais metálicos, né? Como eu falei, pessoal, ouro, prata, níquel, ferro, nós vamos encontrar nas regiões de escudo cristalino, ou seja, nas áreas de rochas sedimentares, de rochas magmáticas, as rochas cristalinas, né? Manganês, bauxita, casterita, todos esses minerais a gente vai encontrar nessas regiões do Brasil. E aí, professor, onde é que tem essas regiões? De serra, grande cadeia de montanha e tal. Na região, no Pará, você tem a Serra da Pelada, né? As serras da Mantigueira, nas Minas Gerais, Serra do Mar, na região de São Paulo. Então, em todas as áreas de grandes serras, existe naturalmente será formada de material magmático, ou seja, da rocha cristalina. Essas áreas estão sempre lá postas e está cheio de mineral, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, para ter ideia. A maior jazida de ferro, não, de níquel do mundo, é na Rússia, certo? E o outro espaço que tem mais jazida de níquel, né, que é um mineral muito importante, é bem aqui no sul do Piauí, na região do Vale do Itaúira, nas regiões mais altas, de algumas regiões altas formada por material cristalino. Então, nós temos aqui na região do sul do estado, do Piauí, mas muito mesmo, níquel e ferro. E isso aí, ao longo do tempo, quando acabar os ferros das Minas Gerais, os ferros das Serra dos Carajás, a gente vai ver essa exploração chegar aqui na nossa região. A nossa região é mais conhecida por a região de bacias sedimentares, justamente porque áreas de terra mais novas, terrenos da era paleozoica, mesozoica, cenozoica, que é uma área mais recente. Essas áreas são formadas de material, né, depositado e sedimentado, que aí se transforma em rochas. E aí nós estamos aí, áreas côncavas existentes no embasamento cristalino, ou seja, aquelas áreas que a gente sabe que parece com uma bacia. Lembra que eu falei que de cima para baixo fica aquelas localizações e elas a rocha vai se deteriorando e vai se depositando e vai formando as bacias, certo? Então, recoberto por sedimentos transportado e depositado, né, nas regiões que a gente chama de continental, na região marinha e glacial, a gente vai encontrar esses terrenos desgastados. E também nós podemos aí, pode também ocupar essa região de bacias, 70% da superfície da Terra, né? E ultrapassa 5.000 metros de espessura. Então, nós vamos encontrar nessa região, lembra que eu falei? Nós vamos encontrar o quê? Simplesmente nós vamos encontrar os minerais fósseis, não é? Nessa região nós vamos encontrar o quê? Os minerais fósseis, professor, quer dizer que nós vamos encontrar o quê? Petróleo, né? Os combustíveis fósseis, minerais metálicos e não metálicos, mais precisamente o gás, né? O combustível, o carvão mineral, a gente vai encontrar nessas regiões de bacia sedimentar, certo? Aí nós temos os dobramentos modernos. Os dobramentos são as regiões que foi, ao longo da organização da Terra, ela deu origem a esses dobramentos. Que dobramentos são áreas só erguidas, ou seja, levantadas, e surgiu umas grandes serras. Isso aí foi no período terciário.
onde esses terrenos recentes, né, eles vieram originar no entrechoque de uma placa com a outra, né, as placas tectônicas, elas se acomodaram e se formaram essas áreas que a gente chama de dobramentos modernos. São áreas instáveis e predomina intensa atividade sísmica e vulcânica. Onde é que tem mais essas regiões? É justamente nas regiões dos Andes, nos encontros de placa, da placa sul-americana, lá nos Andes, com a placa do Pacífico. Aí, em todo encontro de placa, tem essas grandes montanhas, que nós vamos encontrar em vários locais do mundo, como as grandes montanhas rochosas, né, dos Estados Unidos, as Serras do Nevada, também o Himalaia, as cadeiras do Himalaia, né, os Alpes suíços, os Atlas, né, e aí os Andes, né, acá também a gente conhece muito, ó. Tá vendo aí? Regiões muito íngremes, certo? Muito alta. Aí nós vamos chegar no Brasil. No Brasil, a formação do escudo cristalino, que a gente chama de cráteres, e as bacias sedimentares, elas são bem evidentes, nós vamos encontrar, certo? E aí, o que nós temos no Brasil? Primeiro, no Brasil nós temos 36% dessa área, né, brasileira, chamada de escudos da Guiana, né? Os territórios, 36% da área territorial. Nós vamos encontrar o quê? Terrenos cristalinos. E aí, esse terreno cristalino, nós vamos encontrar lá nos escudos das Guianas, né? Que é no norte, lá para o rumo do Amapá, certo? Que a gente chama de escudo brasileiro também, que ele é formado de rochas magmáticas, intrusivas e metamórficas. Lembra que eu falei que a rocha magmática é aquela rocha dura, originária, claro, lá das rochas magmáticas, metamórficas, né? E vamos encontrar as principais jazidas de ferros, né? Minerais metálicos, aqui do quadrado ferrífero, que a gente conhece como a região de Minas Gerais, que é na Serra dos Carajás, também no Pará, certo? Do maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, certo? Manganês, na Serra do Navio, no Amapá, bauxita, em Oriximiná, no Pará, e casterita, em Rondônia, que são minerais, certo? Encontrados nos escudos cristalinos. Olha as serras, as grandes serras, né, que a gente encontra muitos minerais. 64% do território brasileiro ele é coberto por minerais energéticos, como petróleo e carvão. E esses minerais nós vamos encontrar nas bacias sedimentares. E as principais bacias brasileiras são Bacia Amazônica, Bacia do Meio Norte, que compreende, a Bacia Amazônica compreende toda a região da Amazônica, ela vai da região da Amazônia, que começa no Pará, no Maranhão, Pará, ela vai até, certo? O outro lado do Brasil, certo? Você vai encontrar a bacia da Amazônia, certo? E essa bacia, Meio Norte, é a bacia que compreende os territórios Piauí e Maranhão, certo? Que está aqui, o Piauí e Maranhão. Nós vamos encontrar também a bacia do Paraná, a região do Paraná, a bacia do São Francisco, que é a bacia que fica junto ao rio São Francisco, e a do Pantanal, Mato Grossense, que a gente vai encontrar no Pantanal. Grandes áreas baixas, alagadas e tal, mas com muito terreno sedimentar, certo? Aqui nós estamos vendo aqui as áreas das bacias sedimentares brasileiras, nesse mapa primeiro, mapa verde, vocês estão vendo aí as rochas sedimentares, que elas estão, tá se mostrando aí, certo? Toda a área verde clara, que é da bacia, certo? E aí nós vamos encontrar as Chapadas dos Guimarães, certo? Nos estados do Mato Grosso. Vamos observar aí as rochas cristalinas, que são essas rochas duras, né, que tem essa coloração mais como é que a gente chama? Vermelhada, certo? Aquela lá mais verde é sedimentar. E a Serra do Mar, certo? A serra que a gente encontra, que é serras antigas, região antiga. Bom, as rochas sofrem erosão e os sedimentos são transportados e depositados em algum lugar, podendo transformar em novas rochas. E aí, vamos estar vendo aí como é que ocorre o processo de intemperização, ou seja, o intemperismo, ele age através da erosão, através das ações do tempo, né? Que é chuva, sol, calor, umidade, ela vai, em tempo, ela vai ocorrendo o processo de intemperismo. O que é intemperismo? É a erosão.
erosão das rochas. Aí o vento, a chuva transporta essas rochas erodidas e vai se sedimentar em outra região, dando origem às rochas sedimentares. Está vendo aí, né? Então, essa fusão da rocha magmática com que a gente chama o metamorfismo que ocorre entre, que dá origem à rocha metamórfica, é o processo de fusão, né, que ocorre, ou seja, no interior da Terra, a grande temperatura da Terra, ela faz com que essa rocha ígnea se transforme na metamórfica. Qual a diferença, professor, de ígnea e metamórfica? A rocha ígnea é essa rocha magmática que a gente chama de rocha granítica. A metamórfica, ela é uma rocha mais, vamos dizer assim, diferenciada. Ela tem as cores mais, porque ela foi fundida, ela foi transformada através da pressão e da temperatura. Essas rochas bem bonitas que o povo utiliza para ornamentar a parede, certo? Fazer calçamento diferenciado, certo? E aí, esse processo todo do intemperismo, ele ocorre também nas rochas metamórficas. A mesma coisa acontece. Elas são duras, mas o intemperismo age sobre ela e ela vai se deteriorando e se transformando em rocha sedimentar. Certo? Então, alguma coisa a mais? O que vocês estão vendo aí? O processo de transformação, né, de ocorrência da formação do relevo, como ocorreu ao longo do tempo, certo? Então, nós estamos vendo aí todo o processo, as rochas ígneas, né, a Terra era só isso, com o tempo ela foi com a temperatura e pressão, vocês estão vendo aí, ó, ela vai se transformando certo? Com temperatura alta, ela vai se transformando em rochas sedimentares. E, claro, vai dar origem às serras, às montanhas, tudo. E essas rochas ígneas, consolidação e cristalização do magma, é a base dos continentes. Então, a chamada também, essas rochas ígneas, elas são chamadas de rochas intrusivas ou plutônicas. Como se formam no interior da crosta, são chamadas, são rochas que se resfriam lentamente. Então, essas rochas extrusiva ou vulcânica e intrusiva ou plutônica. Então, professor, e aí, qual a diferença entre uma e outra? É que elas se formam com mais rapidez e outra com menos rapidez. Por exemplo, as rochas plutônicas é o tipo de derramamento do magma sobre a água, né? E vai se resfriando e vai formando as rochas plutônicas, né? E as extrusivas vulcânicas são as rochas que são expelidas, né, através do magma do vulcão, e quando ela desce, se transforma numa rocha diferenciada. Essa é a rocha que ela se resfria mais rapidamente, certo? Aí nós temos aqui, ó, basalto, andesito, riolito, guiolito, granito, gabbro. Aí são todas rochas magmáticas, certo? O basalto vem do vulcão, né? Ó, a andesita, parece que é uma rota vulcânica, né? Ó. E aí, ó, o gabbro, o diorito, né? E o granito. São todas rochas que vêm lá do magma, certo? Aí a diferença entre um e outro é só a forma de originação, de origem, como é que ela se origina. Tá certo? E a hora, que hora já é? Tá na hora, pessoal? Não lembro, não. Aí nós fechando aqui com as rochas sedimentares, que são as rochas que são originadas através do transporte pela água e pelo vento. E ela pode ser dividida em clásticas, ou detrítica, orgânica e química. E aí vocês vão ver que as rochas detríticas são formadas pela agregação e fragmento de outras rochas, ou seja, formadas por materiais minerais de outras rochas, como arenito e argilito. E as rochas orgânicas são formadas através da agregação de materiais orgânicos, carvão mineral e betume. E a rocha química é a rocha formada por sedimentos cuja estrutura forma modificadas a partir de reações químicas. O exemplo é o sal-gema, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é as rochas que eu estou falando, que são as rochas, né, sedimentares, ó, arenito, calcário, areia, alite, conglomerados, carvão, né, calcário e argilito. Isso aí são as rochas sedimentares. E as metamórficas, professor, são essas aí, ó. Elas são
elas surgem através da alta temperatura e pressão do interior da Terra, que atua qualquer outro tipo de rocha, alterando suas constituições. Então, ela, através dessa ação, vai nascer o mármore, o xisto, o filito, o quartzito, o guinais, essas rochas bem bonitinhas que existem por aí. Tá bom? Rocha metamórfica. E aí, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu não sei o que ocorreu, mas está tudo bem, né? Porque a gente tem que ver aqui nosso tempo, tá? Então, só para a gente terminar, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar o link da aula daqui a pouco no grupo, para quem quiser rever e, claro, responder a atividade que eu vou passar agora, que é um trabalho individual que vai fazer com que vocês, né, que vai compor a nota do bimestre, que já é a segunda nota, tá bom? Ok? Boa noite, Luciana, Jeremias, Maria Vitória. Cadê vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo? Alô, minhas meninas, seus meninos e suas meninas. Fala aí, Maria Vitória. Diga, oi, professor. Oi. Entendeu legal? Entendi. Pronto, pois agora eu vou deixar o link e aí você avisa para a turma, tá bom? Tá bom. E aí eu vou colocar agora o trabalho individual, que é o trabalho que vocês vão responder, tá certo? Vocês vão responder valendo a nota do mês, tá certo? E aí lá vamos nós que já deu e a aula acabou, tá bom? Eu vou agora só postar para vocês e vamos ficar por aqui, como diz o povo, até breve, certo? Até a próxima amanhã. Daqui a pouco tem outra aula nessa semana, certo?